Meus irmãos, a gente agora em julho vai ter uma série de aulas ou de palestras que vão tratar a respeito de criação de filhos, da responsabilidade dos pais e algumas questões às vezes mais sensíveis com relação à criação dos pais, à criação dos filhos, a postura dos pais em relação aos filhos. Nessa primeira aula nós vamos conversar um pouquinho sobre a responsabilidade dos pais. Quais são os limites das responsabilidades dos pais na criação dos seus filhos com relação à salvação e santificação? Aspectos bíblicos, aspectos teológicos, questões que são necessárias que a gente compreenda para que a gente possa lidar e entender o nosso papel como pais e mães na criação dos nossos filhos. Apenas duas questões, duas observações antes da gente começar a conversar. É que é o seguinte, eu não vou ficar falando pai, mãe, filho, filha, não. Vou falar pais e filhos. Quando eu falar, vai ter um momento que eu vou falar sobre os homens, tá? Mas via de regra, estou falando pais, eu estou falando pai e da mãe, tá? Quando eu falar filhos, é o filho, a filha, ou falar filho também, é o filho ou a filha, porque senão fica, a gente, alonga demais, fica o filho ou a filha, o filho. Não, quando eu falar filho, aplica-se aos dois, tá? É filho e filha. Não é uma questão de, mas é uma questão de, vamos tratar, na língua portuguesa o masculino é o neutro. Então quando você fala filhos, você está tratando de filho e filha, ou quando você genericamente fala sobre filho, é filho e filha. Então a gente está tratando de uma forma geral. E pais, a mesma coisa. Neto, avó não cria neto, avó estraga neto. É brincadeira. Avós também, claro, avós na criação dos netos, que participam da criação dos netos. É claro que é brincadeira, mas o pessoal fala, quem cria é pai, avô estraga. Então vamos lá, gente, bem rapidamente. Quando a gente fala a respeito de santificação, de salvação dos filhos, é natural que a gente tenha uma preocupação nos nossos corações. A gente pensa o seguinte, como é que vai ser a vida do meu filho, preocupado com a salvação do filho, preocupado com a salvação do neto, com a vida deles, se eles vão se desviar dos caminhos do Senhor, se não vão se desviar, o que a gente pode fazer, o que não pode fazer, o que está sob o nosso controle, o que não está sob o nosso controle, e como é que a gente pode lidar com isso? Como é que nós, como pais, podemos contribuir com a salvação e a santificação do nosso filho? Essa é uma preocupação natural. Eu me preocupo com os meus filhos. Eu me preocupo com o crescimento deles, como a cultura ela impõe determinadas questões que são frontalmente contrárias ao Evangelho, e como que a gente trabalha essas questões com os nossos filhos, e a angústia que fica no nosso coração, que dá aquele aperto no nosso coração. Daí chegam os dias, principalmente os adolescentes, os pais de adolescentes, chegam nos dias e falam assim, meu filho vai para a UNB, como é que vai ser, lá na UNB, meu filho vai virar um abraçador de árvore, como é que vai, aquela coisa toda, e dá essa preocupação no coração do pai e da mãe, dá uma preocupação. Então a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Essa é uma aula bem aberta, que os irmãos podem levantar a mão, interromper, fazer algum comentário que quiserem. A gente deve ir aqui mais ou menos até às 11h20, tá, irmãos? Não passar disso não, que é mais ou menos uma horinha, 50 minutos a uma horinha que foi preparada essa nossa aula. Tá? Mas os irmãos podem interromper e fazer as suas considerações. Eu vou procurar ser bem econômico aqui, bem ágil, nos temas que a gente vai tratar, bem direto e objetivo. Primeira coisa, para a gente falar sobre a nossa responsabilidade como pais na salvação e na santificação dos nossos filhos, a gente precisa entender o que é salvação e o que é santificação. A gente tem que ter um conceito bem definido para eu poder ver como é que eu posso contribuir. Então, em primeiro lugar, salvação o que é? Vamos definir salvação, eu coloquei ali de uma forma bem simples. É um ato de iniciativa de Deus para chamar os seus eleitos para a vida por meio do Espírito e no Espírito. É isso. Salvação no Espírito Santo. Salvação é isso. Efésios 2 vai falar que a gente está lá morto nos nossos delitos e pecados, vem o Espírito Santo de Deus nos dá uma nova vida em Cristo Jesus, e a partir de então, nessa nova vida em Cristo Jesus, a gente passa a viver por meio dele e para ele. E isso é ser salvo. Somos salvos da ira de Deus,
Somos salvos da morte, do pecado, para uma vida eterna com Cristo. Um povo eleito, um povo sobre quem Cristo é rei. Isso é salvação. Alguma dúvida sobre isso? E é de iniciativa divina. É de iniciativa divina. Deus, Ele elege, Deus regenera. Morto não tem vontade. Nós mortos nos nossos delitos e pecados, a gente teve alguns meses atrás algumas aulas sobre salvação. Então, morto não tem vontade. Morto não fala assim, quero viver. Não, morto está morto. Precisa de uma ação externa para trazê-lo à vida. Essa ação externa é de Deus e é iniciativa de Deus. Por isso a gente fala que a salvação é uma iniciativa divina. Ah, pastor, mas quando eu fui salvo, eu falei, eu quero. Claro, Deus não te alijou da sua vontade. Claro que você quis, claro que você foi, claro que você respondeu, claro que você recebeu a Cristo, sempre movido pela ação de Deus, pela ação do Espírito Santo de Deus que foi ao seu encontro e que te deu nova vida. Simples. Você não foi coagido, você respondeu de livre e espontânea vontade. Mas quando o Espírito Santo te deu uma nova vida e você viu a bendita graça de Deus, você não teve outra opção no seu coração, senão você querer segui-lo. A salvação é assim, ela é de iniciativa divina. Agora, e a santificação? Como que é? O que é a santificação? Antes de eu passar o slide, eu vou deixar aberto aqui para ver se alguém arrisca. O que é a santificação? Qual a diferença de santificação para salvação? A gente tem que pensar, então, a salvação, antes de eu ir para a santificação, a salvação como um processo. A salvação não é só um ato. A salvação é um processo. Então, a gente viu lá nas aulas sobre salvação, que a salvação ela começa com a eleição, depois a gente tem um chamado de Deus, um chamado irresistível de Deus, nós temos a regeneração. Está vendo que a salvação ela tem vários passos, é como se fosse uma escadinha? Né? Tem até um nome feio na teologia para isso, que chama Ordo Salutis, é a ordem da salvação. Então a pessoa é eleita, a pessoa é regenerada, a pessoa é chamada, aí vem o arrependimento e a fé, e etc. E Deus vai operando a vida, aí vem aquilo que a Bíblia chama de justificação. O que é a justificação? Eu sou pecador, mas por meio de Cristo, pelo sangue de Cristo, pela justiça de Cristo, lá no tribunal de Deus, eu sou declarado justo. Olha, o mérito de Cristo está sobre você. É como se eu estivesse lá diante de um tribunal sendo julgado, aí Jesus levantasse e falasse assim para o juiz, aqui, eu vou pagar a pena dele, e coloca ele como absolvido aí, porque eu vou pagar por ele. Justificação é isso. Justificação é isso. Cristo levou sobre si o pecado do seu povo, para o seu povo ser feito justo pela justiça de Cristo, que ele era sem pecado. Tranquilo? Justo é um ato, a justificação é um ato declarativo. Você nasceu de novo em Cristo Jesus? Nasci de novo. Você foi declarado justo pela justiça de Cristo. Agora, na vida diária, a gente precisa a santificação é um dos passos da salvação subsequente à justificação. Por quê? Porque eu fui declarado justo diante de Deus, lá na sentença. Mas eu sou justo nas minhas práticas, na minha vida? Santificação é eu me tornar aquilo que Deus me declarou quando eu recebi a Cristo. Ele me declarou justo, agora eu preciso me tornar justo. Ele me declarou santo, agora eu preciso me tornar santo. Assim como Ele me declarou. Então isso é a santificação. Dia a dia, eu, deliberadamente, o Espírito Santo agindo em mim, aí já não é só iniciativa de vida, é iniciativa minha também. É uma iniciativa divina, é uma iniciativa minha também de desejar me tornar aquilo que foi declarado por Deus no tribunal dos céus, que é justo, que é santo. Então a santificação é um passo, é um degrau da Ordo Salutis, da ordem da salvação, no qual nós nos tornamos aquilo que Deus declarou sobre nós, que é sermos santos. Beleza? Então salvação, ela é um processo iniciado por Deus, de iniciativa divina. A santificação, ela está dentro desse processo da salvação, que se encerra lá no último degrau, com a glorificação, na consumação de todas as coisas, quando a gente estiver definitivamente salvo, vivendo com Cristo na glória, né? O dia que virá, que Cristo nos buscar,
que nós acabamos de cantar, naquele dia será o último degrau do processo da salvação, que começou lá na eleição e vai terminar na glorificação, na consumação de todas as coisas. Nesse meio do caminho aqui, a gente vive a santificação, que não é um ato, a justificação é um ato, a santificação é um processo dentro do grande processo da salvação, no qual dia após dia nós procuramos, no poder do Espírito, nos tornar aquilo que Deus falou que nós somos, a partir do momento que recebemos a Jesus como Salvador. E aí você para e pensa, então diante disso, salvação, eu entendi o que é salvação, eu entendi o que é santificação. Qual a minha responsabilidade como pai na salvação e na santificação dos meus filhos? Qual a minha responsabilidade? Qual o meu papel? Então a gente vai dividir isso em duas partes, claro. Qual que é a minha responsabilidade quanto à salvação? Qual a responsabilidade do pai? A gente viu que a salvação é de iniciativa divina. A salvação, meu irmão, minha irmã, eu vou falar uma coisa para você. Você não tem poder sobre a salvação dos seus filhos. Não tem. Eu vou falar isso um pouquinho mais para frente, não vou adiantar não. Vou deixar para... A primeira coisa que a gente precisa ter consciência na nossa responsabilidade como pais para a salvação dos nossos filhos é que a paternidade e a maternidade é uma vocação. Você não entende qual que é a responsabilidade. Você olha para o pastor aqui na frente da igreja e você deve pensar assim, meu Deus, que responsabilidade tem um pastor. Tem aqui na igreja 100 pessoas, 120 pessoas, 80 pessoas, e o pastor vai prestar conta das almas de todas essas pessoas diante de Deus. Que grande responsabilidade que o pastor tem. Ele tem uma vocação para pregar o evangelho. Deus confiou muitas almas a ele, etc. A responsabilidade de um pai e de uma mãe é a mesma. Porque Deus confiou ao pai e à mãe a alma dos seus filhos. O pai e a mãe estão com os seus filhos durante a semana, todos os dias. Ali vai para a escola, vai para estar o presente o tempo todo. Então a maternidade, a paternidade é uma vocação. Deus confiou a alma de uma pessoa a um pai e a mãe, e você, pai e mãe, é vocacionado por Deus para ser um instrumento de Deus para o crescimento e para a salvação do seu filho. Esse é o primeiro ponto que você precisa ter em mente com relação à sua responsabilidade. Esse chamado, essa vocação que você tem para cuidar dos seus filhos, para pregar para os seus filhos, para zelar pela vida dos seus filhos. Você pode não determinar se seu filho vai ser salvo ou não, porque filho de crente não é crentinho, embora nós creiamos na família da aliança, e nós creiamos na promessa de que os nossos filhos servirão a Deus, mas essa não é uma, digamos assim, uma verdade absoluta. Não é. Completamente absoluta. E eventualmente nós vamos ver filhos que rejeitam a palavra de Deus. Eu creio especialmente que filhos de pais crentes, fiéis, que pregam aos seus filhos, embora se desviem, em algum momento retornam. Eu creio nisso. Mas eu não tenho controle sobre isso. É iniciativa de Deus a salvação, não é minha. O meu papel é qual? Responder à minha vocação como pai, olhando para os meus filhos como sendo almas que Deus me confiou. Nós somos muito preocupados, isso a gente vai falar mais para frente, em preparar os nossos filhos para o mundo, para a vida, para a faculdade, para os estudos, e nós somos às vezes pouco preocupados em preparar os nossos filhos para o dia do julgamento. Pouco preocupados em preparar os nossos filhos para o dia do julgamento. Então, o primeiro chamado à paternidade, à maternidade, é de que são pastores de almas. Pastores de almas. A gente vê lá em Jó, a história de Jó. Jó foi um homem temente a Deus, servo de Deus, e que ele se preocupava com seus filhos. No primeiro capítulo de Jó, a gente vê que Jó, ele entendeu a sua vocação como pai, a tal ponto dele oferecer sacrifícios a Deus no Antigo Testamento, e provavelmente Jó é o livro mais antigo da Bíblia, tá? Foi escrito antes mesmo de Gênesis, escrito provavelmente por Moisés. Ele é um livro de sabedoria do Antigo Oriente, chamado Antigo Oriente Próximo.
Então o livro de Jó ele tem uma característica narrativa, mas relata a vida de Jó e fala que ele se preocupava com seus filhos, ao que diz a palavra de Deus em Jó 1, verso 5. Os filhos dele, ele era muito rico, os filhos dele davam banquetes, e quando paravam uns com os outros, muitos filhos, então um filho dava um banquete, a família toda ia para lá, depois o outro filho dava um banquete, a família toda ia para lá, e quando se encerrava um ciclo de banquetes, a palavra de Deus diz, Jó chamava os seus filhos e os santificava. Santificar, meus irmãos, no contexto bíblico, é consagrar a Deus, tá? Isso é muito claro no livro de Levítico. Você tem aquilo que é impuro, aquilo que é puro e aquilo que é santo. Nós vamos ter aula de Levítico em agosto, Daniel deve abordar isso. Mas o que é impuro, pelo sangue do cordeiro, do sacrifício lá no livro de Levítico, é tornado puro. E depois aquilo que é puro, quando é consagrado a Deus, para o serviço a Deus, ele precisava ser tornado santo. Então, a arca da aliança era santa, o altar do holocausto era santo, aquilo que era dedicado a Deus era santo, os sacerdotes eram santos, e a palavra de Deus para Israel lá em Levítico foi, sede santos, porque o Senhor vosso Deus é santo. Santificação é essa consagração a Deus para o seu serviço. Jó fazia isso pelos seus filhos, ele os santificava, ele consagrava os seus filhos a Deus para o serviço a Deus. E ele levantava-se de madrugada e oferecia holocausto segundo o número dos seus filhos, pois Jó pensava assim, talvez os meus filhos tenham pecado e blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso continuamente. Jó entendeu o chamado dele da paternidade, das almas que haviam sido confiadas a ele, a responsabilidade que ele tinha como pastor dos seus filhos, como pastor da sua casa, como aquele que deveria zelar pela salvação e a santificação de seus filhos, como pai. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender da nossa responsabilidade é que a paternidade e a maternidade é uma vocação de Deus, não para educar filhos simplesmente para a vida, ou protegê-los do mundo, não, mas educar filhos para Deus, para o dia do encontro com Deus, para o dia do juízo com Deus, e o resto é acessório disso, porque quando você educa o seu filho para Deus, você está trazendo os valores segundo a palavra de Deus, você está preparando o seu filho para uma vida lá fora, no mundo mal, você está fazendo tudo isso, é mais ou menos aquilo que Jesus diz, quando diz, olha, busquem primeiro o reino de Deus e as demais coisas vão ser acrescentadas por quê? Porque no reino de Deus, há os valores, as motivações corretas para a vida lá fora, capacitando o seu filho para entrar no reino de Deus, você está capacitando o seu filho para o mundo, preparando o seu filho para a vida. Então o primeiro ponto é que ser pai e ser mãe é um chamado, é uma vocação para cuidar de almas, uma tremenda responsabilidade. Outra coisa que a gente precisa ter com relação, bem firmado na nossa mente, é que os nossos filhos são pecadores. Às vezes a gente olha para aquele anjinho de 6 anos, 7 anos, 5 anos, mas como assim? Meu filho é pecador? Bota os dois, eu tenho 2, né? Um de 11 e um de 7, bota os dois sentados na sala, na frente de uma televisão, só com um controle de videogame para você ver. O que acontece? É que o pecado aflora, no de 7, no de 11, se tivesse um de 3 no meio também, estava pecado ali, porque ia sair no tapa, por causa de um controle de videogame. Quem ia ficar com ele? Não é mesmo? Os nossos filhos são pecadores, o pecado está ali, está latente. Talvez ele não peque os pecados que nós cometemos, e talvez a gente não cometa os pecados que eles cometem, porque ali é da idade, né? Próprio da idade. São os ídolos do coração, próprio da idade. Os desejos do coração, próprios da idade. A violência do pecado que habita dentro do ser humano, próprio da idade. E os nossos filhos são pecadores. A gente precisa entender que os nossos filhos precisam de Cristo. Eles precisam de Cristo, tanto quanto nós. A gente tem que ter essa consciência. Eles precisam de um novo nascimento, tanto quanto nós. E esse é que é o grande ponto. A salvação, o novo nascimento não é iniciativa do ser humano, é iniciativa divina.
Isso não depende de você, pai ou mãe. Não é pai que salva, não é mãe que salva. É Deus quem vai salvar. E aí, pai, mãe, você precisa confiar no quê? Na graça de Deus. Você precisa confiar que na graça de Deus e pela graça de Deus, Deus vai te capacitar. Deus vai honrar suas promessas. Deus vai honrar a sua aliança. É você também depender dele, porque você não tem o controle nas suas mãos. Você não tem o controle da salvação dos seus filhos nas suas mãos. E se você quiser ter o controle, você vai estar caminhando, trilhando por uma direção perigosa, muito perigosa. Provavelmente, na maioria dos casos, sem dúvida, quando os pais querem ter o controle da salvação dos filhos e não confiam na graça de Deus, os filhos se perdem. Os filhos se perdem. Eu conheço casos assim. Pastores, 50 anos, 40 e tantos anos de pastorado, os filhos rejeitam a Deus. Por quê? Queria ter o controle da salvação dos filhos, achava que era pelo esforço dele. Não estou dizendo aqui que os pais não devam pregar, mas os pais precisam confiar que Deus vai fazer o que Ele precisa fazer na vida dos filhos. Que não vai ser você impondo uma religião para os seus filhos que vai torná-los crentes. Você precisa confiar na graça de Deus, na ação salvadora de Deus. Atos 2, capítulo 38, verso 39, e aí a gente vai naquilo que eu falei da família da aliança. Eu creio na família da aliança, eu creio que Deus tem promessas para os nossos filhos, está escrito na Bíblia. Lá em Atos, capítulo 2, isso está escrito, por exemplo. Mas isso não acontece no nosso tempo. Isso não acontece da nossa forma. É no tempo de Deus, por iniciativa de Deus, da forma de Deus. Talvez eu não sei, eu tenho evidências que meus filhos, eles precisam ter um encontro com Jesus, eu tenho criado meus filhos no caminho do Senhor, mas talvez eu não esteja vivo para vê-los no caminho do Senhor, não sei. Deus que sabe. Deus é que vai fazer, no tempo dEle, cumprindo as promessas dEle. Certo? Porque você pode pensar, filho de crente não é crente, então meu filho, como é que é isso? Como é que é? Então a família da aliança é isso, é você confiar que Deus, Ele tem os seus eleitos, Ele tem promessas, e você descansa nisso, nas promessas e na eleição de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Atos capítulo 2, versos 38 e 39. Nesse episódio aqui tinha acabado de acontecer um Pentecoste, o Espírito Santo tinha vindo sobre 120 pessoas reunidas no cenáculo. Aquilo foi testemunhado por muitas pessoas de outras nacionalidades. Pedro prega a palavra de Deus e 3.000 pessoas são batizadas, pelo menos naquele dia a palavra de Deus diz. 3.000 homens são batizados. E aí Pedro, no seu discurso, na sua pregação para aquela multidão, ele diz: arrependam-se, cada um de vocês seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para a remissão dos pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo, porque a promessa é para vocês e para os seus filhos, e para todos os que ainda estão longe, isto é, todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Essa promessa é para vocês, para os filhos de vocês e para os eleitos de Deus, que ainda Deus vai trazer para a presença dele. É isso que Pedro está dizendo aqui, muito simples. Então nós cremos nessa promessa. Os nossos filhos precisam de Cristo. Os nossos filhos precisam de um encontro com o Salvador. Eles não vão receber a fé por osmose. Não vão. Eles precisam de um encontro real com Jesus. Um encontro real com Deus. Então, com relação à salvação dos nossos filhos, a gente precisa ter duas convicções: do nosso chamado, como pais e mães, das almas que nos foram confiadas, e que os nossos filhos são pecadores. E diante disso, você tem que fazer o quê? Prega para o seu filho. Instrua o seu filho. Leve o seu filho a Cristo. Busque o coração do seu filho. Ganhe o coração do seu filho. Faça o evangelho ser atraente para o seu filho. O evangelho do Senhor, faça isso ser atraente. Quer ver um problema sério? Eu vou também falar um pouquinho mais na frente sobre isso, com mais profundidade. Mas famílias, por exemplo, que
Pais que reclamam da igreja, pais que reclamam da palavra de Deus, pais na frente dos filhos. Você não está ganhando o coração do seu filho. Você está afastando o seu filho. Pais que questionam, né, as ações de Deus na própria vida, na palavra, nas escrituras, que questionam os fundamentos da fé. Não vou entrar em mérito aqui em doutrinas e outras questões, mas fundamentos da fé, na frente dos filhos, você está perdendo seu filho. Você não está ganhando ele. Então, meus irmãos, o nosso principal objetivo com relação aos nossos filhos, não é proteger os nossos filhos do mundo, criá-los numa bolha. O objetivo de um pai, de uma mãe chamado por Deus para ganhar a alma do seu filho para Deus, é prepará-lo, como eu disse, para o dia do juízo, para o dia do julgamento. Os olhos não estão aqui, os olhos estão lá. Se os olhos estão aqui para essa vida e para esse momento, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada no coração dos pais, e isso vai trazer, sem dúvida, prejuízo para os filhos. A gente olha, meus irmãos, é para o julgamento final. É para o dia em que os nossos filhos se apresentarão diante do tribunal, do trono de Deus. E o que vai ser deles? Nós somos, às vezes, muito preocupados a ganhar almas para Cristo, a pregar o evangelho para o colega de trabalho, a pregar o evangelho para o vizinho, a pregar o evangelho para o amigo, e temos que fazer isso, mas a gente é pouco preocupado a fazer isso com os nossos filhos. A gente prega o evangelho para o vizinho, mas não prega o evangelho para o nosso filho. A gente acha que porque ele vem aqui na igreja, uma vez por semana, está suficiente. Você acha isso, meu irmão? Olha, você precisa rever esses conceitos com relação à criação do seu filho na presença de Deus e a ganhar o seu filho. Então, instrua o seu filho. É papel seu. A igreja, o seu filho passa na igreja, se você vem uma vez só no culto, porque tem irmãos que vêm ou só de manhã ou só à noite, tem irmãos que vêm os dois, mas se você vem num culto só de manhã, seu filho ouve a palavra de Deus 1 hora por semana. Ele ouve a palavra de Deus 1 hora por semana, mas ouve o YouTube 20 horas por semana. Mas vê o Netflix 20 horas por semana. Está sendo influenciado por uma cultura perversa lá na escola, 20 horas, 30 horas por semana. E você acha que 1 hora aqui na igreja, com um professor de escola dominical vai resolver? O chamado é seu. O chamado não é do professor da escola dominical, não. Não foi, a alma do seu filho não foi confiada ao professor da escola dominical, não. Foi confiada a você. Foi confiada a você. Então, instrua o seu filho. E olha que coisa formidável que Deus disse a Israel, lá em Deuteronômio, quando deu a lei. Deuteronômio 6, são 5 versos. Vou ler bem rápido, não vou fazer muitos comentários. O texto é autoexplicativo. Olha o que Deus diz a Israel. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Essas palavras que hoje ordeno, isso era Moisés falando, tá? Essas palavras que hoje ordeno estarão no seu coração e você as inculcará nos seus filhos. Né? Eu acho até que aquela palavra de cuca, a palavra cuca para se referir à mente, à cabeça, né? Vem do verbo inculcar. Você inculcar, inserir, colocar na mente dos seus filhos as palavras, a palavra de Deus, a palavra que foi ordenada por Deus. Mas como é que eu vou fazer isso? Aí Moisés vai falar como é que você vai fazer. Quando você estiver sentado em casa, quando você estiver andando com ele no caminho, no carro, levando para a escola, voltando da escola, quando você for dormir, quando você for acordar, ou seja, o tempo todo. Você vai caminhar com o seu filho, você vai instruir o seu filho, você vai pregar para o seu filho o tempo todo e falar a mesma coisa, bater na mesma tecla, aquilo ser inculcado na cabeça da criança. Isso é ordem. Isso não é opcional, não. É um mandamento bíblico. Uma ordem divina, um imperativo divino, que a gente haja dessa forma.
Também deve amarrá-las, e a coisa é tão, né? E os judeus tratam isso com a literalidade, os filactérios na testa, aqui também nas portas, isso era muito comum, e é ainda em casa de judeus ortodoxos, né? Você deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas serão por frontal entre os seus olhos, e você escreverá nos umbrais da porta da sua casa, ou seja, você entra, você sai, você anda, é seu guia, você, para onde você vai, você está carregando essas palavras no seu coração, seus filhos vão carregar essas palavras no coração, é o tempo todo. Instrua o seu filho. Isso é o que você pode fazer com relação à salvação deles. Você não pode salvá-los, mas você pode pregar a Cristo, você pode conduzir seu filho a Cristo, você pode levar seu filho a amar a Cristo, a reconhecer Cristo como seu Salvador, você pode andar com ele, caminhar com ele, falar o tempo todo para ele a respeito de Cristo, da salvação, da obra de Deus, do que Deus faz na vida do homem. Isso você pode fazer, deixe que o resto do Espírito Santo faz. Você faz a sua parte, como aquele vocacionado por Deus para cuidar da alma do seu filho. Você faz a sua parte, Deus vai fazer a parte dele, Deus vai fazer o resto. Confia na graça de Deus, creia na graça de Deus. Então essa é a responsabilidade dos pais com relação à salvação. E com relação à santificação, aí a gente vai lembrar, a santificação é aquele processo, de dia após dia, meu filho é salvo, é salvo. Amém, glória a Deus. Então vamos aqui trabalhar o meu filho, para ele se tornar aquilo que Deus declarou que ele é, né? Meu filho ser o santo que Deus declarou que ele é, ser o justo que Deus declarou que ele é, lá no momento da justificação, no ato da justificação. Então, quanto à santificação, quais são as responsabilidades dos pais? Quais as responsabilidades? Efésios capítulo 6, verso 4. Vou ler primeiro o texto, depois a gente vai fazer algumas considerações importantes. Vocês, pais, não provoquem os seus filhos à ira. É interessante isso. Mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Então, seus filhos são salvos, seus filhos, família da aliança, eu creio na salvação dos filhos, creio, amém. Então vamos aqui, pais, nós vamos entender o que é não provocar a ira, nós vamos entender o que é criar, vamos entender o que é a disciplina e o que é a admoestação no Senhor. Mas aqui eu grifei a palavra paz, por quê? E isso aqui é um ponto fundamental. A palavra paz aqui, e esse texto que Paulo escreveu, claro que serve para as mães, mas ele escreveu para os homens, para os pais, literalmente. A palavra aqui não é um termo neutro, um termo genérico que trata de pai e de mãe, está falando a respeito dos homens como cabeça dos seus lares, como cabeça dos seus filhos, como líder dos seus filhos, os homens como pastores dos seus filhos. Então eu quero falar aqui especificamente para os homens agora, depois a gente volta a falar para todos. Que existe muita negligência da figura masculina, do pai, na criação dos filhos, existe. Pai que acha que criar filho é botar comida na mesa, o resto a mãe que cuida. Não é não. A responsabilidade primeira da criação dos filhos à luz da palavra de Deus é da figura masculina, não é da figura feminina. É muito conveniente para os pais jogar os filhos nas costas das mães e deixar que a mãe resolva tudo. É muito conveniente, mas não é papel dela. Nós estamos falando de papéis. Estou falando de ninguém que é melhor que o outro, não. Estou falando de responsabilidades. Essa é uma responsabilidade primeira dos homens. A criação dos filhos e das filhas, de acordo com a Bíblia. Esse texto mesmo indica isso, esse texto que nós acabamos de ler, indica isso. É o pai que primeiro deve se preocupar com a criação dos seus filhos. Claro que a mãe se preocupa, mas o grande problema é quando o pai negligencia. Meu irmão, minha irmã, é pecado. Você negligenciar, especialmente aos homens, né? Falei meu irmão, minha irmã, mas para os homens, é pecado você negligenciar a criação do seu filho. Você não participar da criação do seu filho. Você achar que botar comida na mesa é suficiente. E não é. Não é. E nós vamos ver algumas questões aqui sobre isso. Olha que interessante.
Eu li um livro, preparando essa aula, eu li algumas partes, não li o livro inteiro não, chamada A Criação dos Filhos no Poder do Evangelho. É um livro da cultura cristã, eu vou colocar os dois livros indicados no final aqui, para os irmãos poderem depois procurar e ler. Mas no livro A Criação dos Filhos no Poder do Evangelho, esqueci o nome do autor, o autor ele cita outros autores com algumas pesquisas, sociólogos, pesquisadores sociais e etc. Então, por exemplo, ele cita David Popenoe. E David Popenoe, no livro dele que é Life Without Father, ele vai falar que pais que passaram um tempo com seus filhos mais de 2 vezes por semana, dando refeições, dando banho, oferecendo outros cuidados básicos, criaram adultos mais compassivos. Mais compassivos. A presença do pai é cientificamente comprovada, a presença dos pais traz benefícios para a vida dos filhos. Outro ponto, Henry Biller, também no mesmo livro, o autor cita, que ele é um famoso sociólogo, eu não conheço não, mas o autor falou que ele é famoso, então vou acreditar nele. É um famoso sociólogo que observou que o relacionamento precoce, ou seja, quanto mais cedo o relacionamento entre pai e filho ele se dá, mais ou melhor é a autoestima da criança. Do pai aí, nesse caso, é a figura masculina. Adolescentes com pais ausentes, os homens pais ausentes, tinham menor autoestima do que aqueles que tinham seus pais homens presentes. A figura masculina presente. Já Robinson é um evangelista que escreveu também o livro In Search of a Father. Ele vai escrever o seguinte, que ele baseado em pesquisas, munido de pesquisas, ele vai trazer a conclusão de uma delas que diz que quanto mais afetivo for o pai, maior a probabilidade de o filho ter características sexuais normais. Quanto menos afetuoso e mais distante for o pai, maior a probabilidade de seus filhos serem tentados pela homossexualidade ou pela promiscuidade sexual. A presença do pai fazendo diferença na vida do filho. E isso em pesquisa, comprovado. E isso não é a vida só do menino não, tá? Menina também. Menina também. A menina cujo pai é ausente, ela tem maior probabilidade de envolvimento com a homossexualidade do que a menina cujo pai é presente. Meus irmãos, a figura masculina, o referencial masculino, não é só uma questão sociológica, antropológica, ou não. É divina. Deus estabeleceu o pai como sendo um referencial primário para filhos e filhas. Filhos e filhas. É necessário o pai ser presente e estreitar relacionamento com seus filhos. É necessário. E meu irmão, minha irmã, na verdade meus irmãos, os homens, se você não faz, você precisa corrigir isso o quanto antes. Você precisa participar da criação dos seus filhos, estar presente na criação dos seus filhos. O seu filho, o menino, precisa de um referencial masculino, um pai que ame a mãe e ele aprenda a amar a esposa quando ele for adulto. Um pai que zele pela família e ele aprenda a zelar pela família quando for adulto. Ele precisa de um referencial. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Então, depois desse puxão de orelha em nós, homens, a gente continua voltando para todo mundo, olhando para esse texto, tratando como se fosse pais e mães, responsabilidade de todos. Então, seja o referencial, seja o exemplo. O sentido lá no texto que a gente leu, fala, pais, não provoque a ira dos seus filhos, não leve seus filhos à ira, é exatamente isso. O sentido que Paulo traz o provocar a ira, é o pai ordenar que seus filhos façam uma coisa e ele faz outra. E os seus filhos ficam irados por causa disso. É não ter aderência entre discurso e prática. Ações diferentes das palavras. O seu filho, meu irmão, minha irmã, espera coerência. Se você não é coerente, sabe o que você faz no seu filho? Você provoca ira. Nós precisamos ser esse referencial. Não adianta eu chegar para o meu filho e falar assim, meu filho, você tem que lavar a louça aqui em casa, mas eu não lavo.
Não adianta eu chegar para meu filho e falar assim: meu filho, você não pode fazer essa bagunça do seu quarto, não arruma o seu quarto. Mas você vai lá e faz uma bagunça no seu quarto. Não adianta. Não adianta. Que ele vai falar, ele vai responder assim: mas pai, o senhor não faz. Por que eu tenho que fazer? Não adianta você falar assim: meu filho, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, você precisa buscar a Deus, você precisa ir à igreja, você precisa cantar louvores, se você não faz. Não adianta. E eu vou falar uma coisa, mais uma vez, para os pais. A liderança da sua família é sua, pais. É bíblico. Eu não estou entrando aqui em negócio de machismo, patriarcalismo, feminismo. Não estou entrando nisso. Biblicamente, a liderança da família é sua, pai. Se você entra aqui na igreja, vamos cantar o louvor, fica lá o pai assim, ó. Você quer que seu filho cante? Sua esposa cante? Não, nós vamos ter aqui, vamos ter uma oração, tá? Menino, você vai lá orar, mulher, você vai orar. Não, eu vou ficar aqui em casa assistindo futebol. É isso que você espera mesmo da sua família, que a sua família te siga? Sua família vai querer ficar em casa vendo futebol com você. Sua família vai ficar querendo fazer as suas outras prioridades. Então, mais uma vez, agora só abrindo aqui um parênteses para os pais. A liderança é sua. E os seus filhos vão fazer o que você faz. Eles vão aprender com você a ser crentes. Não adianta querer exigir deles uma postura, algo que você não faça. Não adianta. Seja exemplo. Olha o que a palavra de Deus diz lá em Gênesis 5:3. Adão teve um filho. Adão teve um filho. Sete. A palavra de Deus diz que Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem. Como se fosse uma transferência de caráter. O filho de Adão era como ele era. O filho de Adão seguiu os passos do seu pai, o caráter do seu pai, era a imagem e a semelhança do seu pai. É interessante que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, mas depois quando vai falar de Sete, fala que ele foi a imagem e semelhança do pai dele, que era a imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Sete também carregava a imagem e semelhança de Deus, mas agora a influência não era direta de Deus, a influência era do pai. Só a gente vê lá na genealogia de Jesus, né? Que tem uma das genealogias que diz, vai percorrendo a genealogia e fala, e Sete foi gerado de Adão, e Adão gerado de Deus. Uma das genealogias falam isso. E é isso mesmo. O caráter de Sete foi formado pelo exemplo do seu pai. Era a imagem e semelhança do seu pai. Seja exemplo para o seu filho. Nos aspectos de santificação e de salvação. Seja exemplo para os seus filhos. Não seja só discurso, só a pregação. Pregue com as palavras e pregue com a vida para os seus filhos. Segundo ponto que a gente tira lá de Efésios é: crie os seus filhos. E o criar aí é coisa bem rápida, é só para a gente fechar uma definição de criação de filhos. Criação de filho não é só prover, sustentar coisas materiais. Não. É psicológico, é afeto, é espiritual, é envolvimento. Criar filhos, como eu disse mais uma vez, é preparar os filhos. Nós preparamos para quê? Nós devemos preparar para quê? Para a vida? Não, para o dia do julgamento. Então você tem que ter o olhar sempre voltado, que o seu filho não só precisa de comida, de escola e de uma boa educação escolar, uma boa instrução e de esportes e lazer. Não, o seu filho precisa também de afeto, ele precisa de suporte psicológico, ele precisa de tantas outras coisas que só um pai e uma mãe podem oferecer. Porque se eles não encontrarem em você, eles vão procurar lá fora. Eles vão procurar nos outros, eles vão procurar nos amigos, eles vão procurar nas influências, nos influencers, né? Eles vão procurar lá fora. Se você não for esse ponto de apoio para o seu filho, crie o seu filho, mas crie segundo as convicções do Evangelho, não segundo as suas convicções. E aí a gente vê, discipline o seu filho. E disciplinar aqui, o foco principal é realmente castigue o seu filho quando for necessário. Corrija seu filho com castigo se necessário. Se necessário.
A palavra grega que está aí como disciplina, como disciplinar, que é paideia, ela significa literalmente treinar. Treine o seu filho. Agora, treinar requer o quê? Treinamento. Vamos lá. Porque aí a gente vai fazer a associação entre as duas palavras. O treinamento requer o quê? Disciplina. Disciplina. Então, um jogador de futebol indisciplinado, Jackson, o que acontece? Não evolui. O cara que não treina, o cara que não fica lá 1 hora batendo falta no gol para ficar 2 horas, 3 horas, até calibrar o pé e não errar uma falta batendo no gol, batendo pênalti, os fundamentos do drible, etc. Precisa treinar e precisa de disciplina. É todo dia, aquela hora, aquele tempo, e treinando, 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 treinando. Fugiu daquilo ali? Opa, peraí, vem cá. Vamos corrigir isso aqui. E se necessário, meus irmãos, se necessário, com uma disciplina física. Sim. Exatamente, a vara. A palavra de Deus fala isso. Não sou eu, pastor, não. Eu não estou incentivando ninguém aqui a bater e espancar filho, não, tá, irmãos? Não é isso, não. Mas, eventualmente, é uma necessidade de... Às vezes a gente nem faz, a gente só promete. Ou só ameaça, né? Porque se prometer tem que cumprir, não vou falar prometer, não. Às vezes a gente só ameaça. O Levi é movido, eu brinco que o Levi é movido à ameaça do cinto. O Levi. Nunca bati nele de cinto, nunca. Mas eu falo assim, filho, tal coisa, tal coisa. Aí é desse jeito. Filho, precisa ser... pai, não sei o que, mano, que não sei o que. Aí eu falo assim, peraí que eu vou ali buscar o cinto. Não, eu vou e faço. Né? Mas esse é um ponto que também a gente precisa entender, e a gente vai entrar agora no segundo ponto. Eu vou só passar aqui, então. A palavra de Deus diz isso, Provérbios 22:15, por exemplo. A tolice está intimamente ligada ao coração da criança. O que vai tirar a tolice do coração da criança? A vara da disciplina. A vara da correção. Então, eventualmente, isso vai acontecer. Eventualmente. Só que não é só de disciplina física, e ela deve ser rara. E não é espancamento, é uma necessidade pontual. É uma palmadinha, um sustinho na criança, uma dorzinha, porque muitas vezes a gente aprende por meio da dor. A criança aprende que não pode pôr o dedo na tomada, não é o pai falando, não. Para os meus meninos, eu cansei de falar, não põe o dedo na tomada, não põe o dedo na tomada. A gente tampava as tomadas. Aí chegou uma hora que ele já arrancava os negócios que botava na tomada. Como é que ele aprendeu para não pôr o dedo na tomada? Botando o dedo na tomada. Aí ele descobriu, por si mesmo, pela dor. E às vezes os nossos filhos são disciplinados com um pouquinho de dor, sim. Né? Nós somos disciplinados por Deus com muitas dores na nossa vida. É ou não é? Até hoje. Os marmanjos velhos, né? Cabelo branco. E somos disciplinados por Deus por meio de dores. Mas nós somos também disciplinados por Deus por meio das admoestações. E nós devemos admoestar o nosso filho. Admoestar é corrigir o pensamento. Quando o filho está com as ideias erradas, é chamar e mostrar, ó, a palavra de Deus, essa ideia aí está fora da palavra de Deus, meu filho. Isso é admoestar, é corrigir a mente. Porque a grande ponto de criação de filhos, irmãos, e isso tem que estar na mente, sim. E me perdoe, tá, o irmão Carlos Alberto, é um ponto que às vezes a gente precisa. O senhor falou, por exemplo, assim, santificação é comportamento. Não é comportamento. Mudar comportamento não resolve o problema. Não resolve o problema. O que precisa ser mudado é o coração. Se o comportamento muda, mas o coração permanece o mesmo, não adiantou nada. Não adiantou nada. O filho continua perdido do mesmo jeito. O que precisa ser transformado no poder do Evangelho é o coração. É o coração. Santificação envolve o comportamento, mas é muito mais mudança interior do que exterior. Santificação. Porque não é o que entra no homem que contamina o homem, mas o que procede do coração do homem, isso que contamina o homem. O que precisa ser transformado é o coração, não é o comportamento. A admoestação é para transformar o coração. Às vezes a disciplina molda o comportamento, mas a palavra de Deus, a admoestação, vai moldar o coração, o caráter.
Porque é só ela que tem o poder de transformar o coração do homem. O comportamento. Se o coração for atingido, o comportamento é moldado, sem dúvida. E esse é o grande ponto. A raiz do problema não está no que ele faz, no que ele fala, ou no que nós fazemos, ou no que nós falamos. A raiz do problema está no coração. Está no coração. E ele precisa ser transformado. Então, admoeste o seu filho, pregue a sua palavra, pregue a palavra de Deus para o seu filho, para a sua filha. Isso é que tem o poder para, de fato, transformar o coração dele. E aí vai transformar comportamento. Aí você vai estar educando seus filhos para o dia do juízo. Você está educando seus filhos para o reino de Deus. E buscando primeiro o reino de Deus, as outras coisas são acrescentadas. Ou seja, se o caráter do seu filho é moldado para servir e viver para Deus, ele vai encarar o mundo com uma ótica diferente. Você não vai se preocupar com o mundo, com a influência do mundo, com o mundo mal, porque o seu filho tem um coração transformado, um coração remido, moldado pela palavra de Deus. Você vai confiar que Deus vai fazer o que Ele prometeu que faria. Amém, irmãos? Dúvidas? Tranquilo? Bem tranquilo? Para a vida, exatamente. Exatamente, preparando o filho para o julgamento final, a gente está preparando ele para a vida. Então, Salmo 78, versos 3 e 4, olha que coisa linda que o salmista diz a respeito das coisas que Deus fez na saída do povo do Egito. E ele vai falar assim, no começo do Salmo: o que ouvimos e aprendemos, conforme os nossos pais nos contaram, nós não encobriremos aos nossos filhos, aos seus filhos. Nós contaremos à geração vindoura os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que fez. Aí, meu irmão, é o seguinte, aí o pai tem que ter o controle, né? E a mãe. Aí entra na questão da disciplina. O pai que entrega o celular para o filho. Ah, meu filho, olha só, para mim é a morte, eu vou ser bem sincero. Menino que senta, meus filhos têm desse negócio de vez em quando. Meu filho vem aqui, eu tenho um aplicativo aqui, ó, o Atos vem com o celular dele está bloqueado. Igreja não é lugar de mexer em celular. Eu venho aqui no meu celular, aqui no aplicativo, bloqueio o celular dele. Meus filhos, eu não sou exemplo de nada não, tá, irmãos? Eu estou contando minha experiência. Meus filhos, eles têm acesso 3 horas por dia de celular na sexta e no sábado. Marcado. Durante a semana eles não têm acesso a celular, não têm acesso a TV, não tem nada disso. É escola e o convívio familiar, de segunda a sexta. No sábado e no domingo, na sexta e no sábado, que é o final de semana, aí eles têm que ter 3 horinhas, aí eles podem jogar o videogame, eles podem ver um pouquinho de TV. Agora, isso aí é pai, isso é disciplina. Isso é treinar, é o futebol, que você tem aquela rotina. É o pai e a mãe que tem que fazer. E aí esses pontos aí, acho que eu vou deixar, é porque eu não sei bem o que as outras palestras vão tratar, eu estou tratando mais da responsabilidade, assim, com relação à salvação e santificação. Esses aspectos práticos, talvez os irmãos mais à frente abordem, mas tudo tem que ter limite, gente. É igual comida, igual doce, o celular tem que ter limite. Televisão tem que ter limite. Então, meus filhos já são moldados, meus filhos, eu particularmente, já são moldados que, tipo assim, o Atos, que já é maiorzinho, já entende muitas coisas, fala assim: pai, ó, tá saindo o filme e tal, mas acho que a gente não vai poder ver, né? Por que, filho? Porque vai ter isso, vai ter aquilo outro, acho que não vai dar para a gente ver, não. Eu falei assim: filho, vamos esperar para ver as críticas e tal, e aí a gente vai saber se vai dar para ver ou se não vai dar para ver. Com Divertidamente foi assim, a gente acabou indo ver, né? Não tem nada até bem instrutivo com relação à formação de caráter, bem instrutivo, mas ele já, quando saiu as notícias, a menina vai gostar de outra menina tal, e pai, não vai dar para ver, né? Ele mesmo. O caráter está sendo formado, ele já está tendo discernimento daquilo que ele pode consumir ou não consumir. Que Deus preserve isso na vida dele. Como eu disse, eu não sou exemplo para ninguém, eu sou um pecador que estou lutando com as minhas dificuldades para criar os meus filhos na presença de Deus. Paulo, eu já errei muito com meus filhos, especialmente com o Atos, que é o mais velho, que pegou um pai mais imaturo, mais cru de primeira viagem. A disciplina não é você descarregar suas frustrações nos seus filhos, não. Eu já fiz isso. É terrível. É terrível. Não é você descarregar a sua raiva, o seu problema no trabalho, no seu filho. Isso não é disciplina. Tá? Não é isso.
E é importante o ponto que Paulo salientou muito bem. Obrigado, Paulo. É que eu não fiz roteiro, eu estou falando tudo de cabeça, eu vou lembrando que eu preparei, fui fazendo aqui. O perdão, pedir perdão para os filhos, quando você erra. Você não é infalível, você não é senhor absoluto da verdade, você falha com seus filhos e você precisa pedir perdão para os seus filhos. Precisa pedir perdão para os seus filhos. O Atos tem, né, uma lista de perdões que eu pedi para ele, né? Eu descarreguei nele coisa que eu não deveria ter descarregado nele. E a gente precisa ter essa convicção que a gente falha, a gente é pecador, a gente erra. Pastor não é perfeito não, tá, irmãos? Pastor é pecador, pastor falha, pastor erra, pastor pede perdão. Pastor às vezes erra com a ovelha, vai pedir perdão para a ovelha. Pastor erra com o filho, com a esposa, vai pedir perdão para a esposa e para o filho. Tá? Então, a gente precisa, muito obrigado, Paulo, você me lembrou do ponto que realmente eu ia falar e eu acabei me passando. No irai-vos, provocar a ira do filho é a coerência. Então você não fica no celular não, filho, mas você mesmo fica o tempo todo no celular. E é o que eu falei, a morte para mim é menino chegar à mesa para comer com celular. Para mim isso é a morte. É a morte. Sabe, aquilo me consome, me corrói por dentro. Hoje de manhã eu fui tomar café, eu esqueci de bloquear o celular do Atos, estava ele na mesa do café, assistindo um videozinho. Eu falei, pode fechar, pode desligar, agora não é hora disso não. Entendeu? A gente tem que pôr esses limites mesmo. Pôr esses limites, mas a gente ser coerente com os limites que a gente impõe. Que não adianta nada falar para o meu filho, você não fica no celular não, porque isso não é bom para você, e eu gasto 3, 4, 5, 6 horas por dia no celular, e eu não dou nem confiança para os meus filhos olhando para a tela de celular. Aí entra no exemplo, no ser exemplo. E por fim, o último item, na nossa responsabilidade para a santificação dos nossos filhos, é o item mais importante de todos. Qual é? É fundamental, gente. Não tem jeito. A gente não viu lá Jó? Como ele fazia? A maior demonstração que nós podemos dar para os nossos filhos de amor é o tempo que a gente gasta em oração por eles. Não tem prova maior de amor. Não tem. Não é o PlayStation 5, não é a Barbie com a casa da Barbie, o carro da Barbie de controle remoto. O maior presente, o maior bem, a maior demonstração de amor que você pode dar ao seu filho, à sua filha, é você depositá-los nas mãos de Deus, confiando que Deus vai agir na vida deles. É a maior demonstração de amor. Porque sem isso, a gente vai lá para o Salmo 127, e a gente vai fechar essa nossa aula com a leitura do Salmo 127, sem comentários nem nada, porque ele é autoexplicativo. Sem isso, tudo é inútil. Se o Senhor não edificar a casa, é inútil o trabalho daqueles que edificam. É inútil. Tudo aquilo ali antes, todo o esforço, todo o trabalho, se Deus não estiver presente, se você não estiver colocando seus filhos nas mãos de Deus em oração, será inútil. Você pode até criar bons cidadãos. Você pode estar até preparando os seus filhos para a vida, mas você não vai estar preparando ele para o dia do juízo, para o dia do julgamento. Então, seja submisso a Deus, confie em Deus, crie o seu filho para Deus, ore a Deus por isso, deposita sua família, seu filho, a filha, tudo isso, ore incessantemente. Tem um exemplo clássico que é uma coisa maravilhosa. Mônica. Quem conhece a Mônica? Levanta a mão. Conhece a Mônica? Conhece a Mônica? Mônica era a mãe de Agostinho. Mônica era a mãe de Agostinho lá no século IV. Agostinho, ele era maniqueísta, falei errado. Ele era maniqueísta, ele não era cristão, ele era devasso, completamente uma vida boêmia. Quem lê o livro Confissões vai ver esse testemunho dentro do livro de Confissões, tá? de Agostinho de Hipona, conhecido como Santo Agostinho. E Mônica, conhecida como Santa Mônica. E Mônica, ela crente, orava com lágrimas todos os dias, todo o tempo pela salvação do filho.
pela salvação do filho. Ela orava insistentemente. E um dia o bispo lá de Hipona, que era o bispo Ambrósio, vendo Mônica chorando e pedindo a Deus pela salvação do seu filho, ele vai até a ela e fala assim: minha filha, acalma o seu coração. É impossível que um filho de tantas lágrimas pereça sem salvação. Eu não preciso nem dizer, né? Quem foi Agostinho de Hipona? Talvez o maior filósofo, teólogo da história cristã. O maior. Depois de Paulo, vamos dizer assim, talvez o maior filósofo e teólogo. As nossas doutrinas, calvinismo, etc., todas são fruto de Agostinho. Beberam na fonte de Agostinho. Nós somos aqui hoje, estamos aqui reunidos, boa parte do que nós somos e do que nós cremos é herança do que Agostinho escreveu. É herança do que Agostinho escreveu. Nós podemos dizer, de certa forma, que nós aqui somos filhos das lágrimas de Mônica, que orou pela salvação de Agostinho. É impossível que um filho de tantas lágrimas pereça sem salvação. Ore pelo seu filho. Chore pelo seu filho. Coloca nas mãos de Deus o seu filho. Esse é o papel mais importante e fundamental de um pai na salvação e na santificação do filho. Salmo 127, para a gente encerrar. Só a leitura dele, que fala muito bem sobre uma casa que serve a Deus, que tem Deus no centro, cujos filhos são criados para Deus. Não criados para a vida, mas criados para o dia do juízo, para o reino. Esses filhos, meus irmãos, o salmista vai falar que eles são como flechas na mão do valente. Você só mira e atira. O resto deixa que Deus faz. Olha o que o Salmo 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada se Deus não estiver presente, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço, porque Deus dá aos seus amados enquanto eles dormem. Herança do Senhor são os seus filhos, o fruto do ventre, o seu presente, o seu galardão, a sua herança, como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Amém, irmãos? Encerra aqui essa nossa palestra. E os dois livros que eu queria deixar aqui de sugestão para os irmãos, é o livro de Paul Tripp, recém-lançado pela editora Cultura Cristã, com essa capa. Ele tinha outra capa antes, eu tenho ele com a outra capa. Desafio aos pais. Os 14 princípios do Evangelho que podem transformar radicalmente a sua família. Esse livro e o outro livro, que é a criação de filhos no poder do Evangelho, o modo como o Evangelho molda e transforma a educação de filhos, de William Farley, que foi o nome que eu esqueci, né, o autor que eu esqueci. Fala, Jackson. E hoje a gente vive numa sociedade muito imediatista e projetista de futuros, né? E costumamos terceirizar algumas coisas. A educação dos nossos filhos, o lazer dos nossos filhos, a alimentação dos nossos filhos. Muitas das vezes a gente não tem tempo de cozinhar para eles, não tem tempo de ter uma qualidade de lazer com eles, não tem tempo de rever o seu andamento na escola, e muitas das vezes terceirizamos até alguém para dar um reforço para os nossos filhos. E muitas das vezes também terceirizamos o que é andar no caminho, apontar o caminho, mostrar esse juízo que ele vai encontrar lá na frente. Terceirizamos a uma escola dominical, terceirizamos a avós, que são mais dotados de paciência, porque não são filhos, são netos, e aí vão amar com um amor dobrado, né? Mas prazeroso, pelo menos para nós, é andar nesse processo, né? Jesus andou com seus discípulos. Ele não somente falou, vai lá e faz. Você viu eu fazendo? Vai lá e faz igual eu fiz. Caminhe como eu caminhei. Faça tudo o que eu fiz. Não, Jesus instiga. Vamos,
Eu vou mostrar para vocês como é que faz. E talvez a maior dádiva da terceirização seja eu e você abrir a nossa própria empresa e se dispor a estar mais próximo dos nossos filhos. São alguns aspectos, obrigado, Jacques, pela palavra, muito bom. Alguns aspectos importantes que esses livros tratam, mas eu não trouxe aqui. Mas, por exemplo, o centro da nossa família não são os nossos filhos. O centro da nossa família deve ser Deus. E caminhar ao lado dos nossos filhos tendo Deus como centro. Às vezes a gente desloca, né? A gente coloca os filhos como centro, tudo girando em torno dos filhos. Isso gera uma família disfuncional sob a ótica do Evangelho, sob a ótica cristã. Deus deve ser o centro. E caminhar com os filhos, como Deuteronômio fala, né? Tá ao lado. Amém, irmãos? Então a gente encerra essa nossa primeira classe. Peço desculpas aos irmãos aí, o tempo avançado, mas foi um tempo muito bom, né? Um tempo abençoado aqui, que a gente ficou junto e pôde meditar na palavra de Deus. Maneide? Eu gravei, minha irmã, não foi transmitido não, mas foi gravado. Aí a gente providencia depois para postar no YouTube. Faz essa oração final, meu irmão, por favor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos, Senhor, sobre a vida dos nossos filhos e netos. Senhor, sabemos que somos imperfeitos, muitas das vezes para educá-los, mas com a sua mão, com a sua ajuda, com o conhecimento em Ti, nós podemos modificar tudo isso. Mas nos abençoe, Senhor, nos guarde, nos oriente, Senhor, e tenha misericórdia dos nossos filhos ao enfrentar esse mundo. Sê com eles, guarda-os, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Só um detalhe aqui do que o Jackson falou e fugiu, algo que eu não citei. Os filhos não são nossos. Nossos filhos não são nossos. Eles são de Deus. Deus abençoe a todos. Tenham um excelente domingo. Logo mais a gente se encontra para prestar o nosso culto de adoração a Deus. Graça e paz, meus irmãos.